Olá galera do Portal High Speed, estamos começando mais um Alucinados por Velocidade. Desde já gostaria de agradecer a sua atenção, a sua audiência a todos nós. Hoje uma bancada repleta aqui no Portal High Speed Brasil. Primeiramente Pedro Rodrigo. E aí, chefe? Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo bem? Tá tranquilo? Depois desse final de semana cansativo, também. Mas você teve um domingo de folga. Antes fosse, né? Achei que tinha. Mas não foi tanto assim. Aqui ao meu lado direito, o Juliano Raúcho, que correu na Fórmula 3 nesse final de semana lá em Velocitar. Nós estávamos lá. Muito obrigado por ter vindo, Juliano. 2 pódios esse final de semana. Um excelente trabalho visando o campeonato. Sim, foi um fim de semana legal para todo mundo, bastante velocidade e também para mim com 2 pódios e pontos no campeonato para a gente tentar alcançar o Samaia ainda. Tá difícil de segurar o cara, hein? Tá, ele é rápido. É o terceiro ano dele na categoria, mas a gente tá trabalhando para buscar ele aí nas próximas etapas. Tá certo. Ao meu lado esquerdo, o Rodrigo Botano, ator, corredor de kart. Indoor, mas é corredor. Só de indoor. É corredor. Tô como colaborador de vocês aqui. Tá certo. Hoje o Rodrigo tá começando aqui com a gente, vai ser comentarista em alguns programas. Rodrigo, amante de automobilismo. Desde os meus 10 anos, eu sou viciado em corrida mesmo. Tá certo. E o final de semana, queria que você destacasse aí o seu ponto positivo do final de semana do automobilismo. Sei lá, eu achei legal na Indy, né? O Elinho quase ganhou a corrida da Indy, por pouco não ganhou, né? E as duas, né? E as duas. Acho que foi no combustível que não deu certo, porque ele quase chegou no Real, mas o Real ganhou as duas, cara. Primeiro piloto que ganha 2 corridas na temporada de 2017 da Fórmula Indy. Ele guiou muito, né? Isso aí. Galera, já que a gente entrou na Fórmula Indy, vamos falar primeiramente da categoria norte-americana, que neste final de semana passado esteve em Detroit, uma rodada dupla logo depois das 500 milhas de Indianápolis. Alguém apostava numa ressaca, mas ressaca que é boa não teve, né? E quem saiu feliz da vida foi Graham Rahal com seu Honda número 15. Primeira corrida disputa com Hélio Castro Neves, mas aí a gente fala, é só o Williams que erra na estratégia? Não. A Penske errou a Penske com o Roger fazendo Esse é o dono da equipe. O Roger errou a estratégia. O Hélio Castro Neves vinha na segunda colocação, acabou caindo no final do pelotão. E o Rahal liderou tranquilamente. Meu caro Pedro Rodrigo. Acho que o ponto mais positivo foi ver o Takuma vindo fazer uma pole depois de ganhar as 500 milhas. Isso mesmo, foi o mais legal da corrida. E foi uma corrida, eu tenho que me retratar aqui, que dessa vez não soltou um pedaço de asfalto. Pois é. Eu falei tanto, mas até que dessa vez não saiu. Muita gente questiona aí, se acontece em Interlagos levantar um asfalto, qualquer coisa, vira um hecatombe mundial. Soltou em Mônaco, quase não se ouviu falar. Soltou na Índia uns tempos atrás, ninguém ouviu falar. Mas se é no Brasil, pronto, né? Ali é muito difícil, ainda mais onde é o circuito, que o circuito é dentro da Bela ilha. Slide, né? É Ilha Bela, né? Vamos traduzir para o nosso Ilha Bela. Mas é um lugar muito legal que você consegue ver os prédios ao fundo de Detroit, que é a capital do automóvel nos Estados Unidos. De um lado é os Estados Unidos, do autódromo, do outro é o Canadá e aquela coisa toda. Rahal em primeiro, Dixon em segundo, Hinchcliffe que rodou logo na primeira volta em terceiro, o Castro Neves terminou apenas em sétimo e o Tony Kanaan na 15ª colocação. No domingo, o Sato, como o Pedro bem disse, fez a pole position, liderou a prova até os pits e aí depois não deu mais para ninguém. Rahal de novo, até o final. A mesma estratégia, igualzinha da primeira prova. A diferença é que nós tivemos uma bandeira vermelha, faltando 5 voltas, né? O Hinchcliffe teve problemas e o Pigot também. E aí deu Rahal em primeiro, Newgarden em segundo, Power em terceiro, o Castro Neves ficou em nono porque teve um pneu furado depois de uma disputa com o Hunter Ray. E o Kanaan em 10º. E caiu muito na tabela de pontuação. Quem? O Hélio, né? Não, segundo. Segundo? Segundo. Que ele perdeu algum ponto, acho que ele estava em terceiro, né? Que eu vi ontem, mas eu posso estar errado. Muito pelos lugares que ele chegou e porque ele tomou uma penalização. E o Dixon acabou sumindo novamente. O Dixon liderou o campeonato, a gente já vai falar do campeonato. Mas ele saiu mancando, né, do carro, eu vi. Ele tá com o tornozelo inchado ainda. O Dixon está lesionado desde o acidente dele em Indianápolis. Foi forte. Ele saiu. Juliano, você que acompanha o automobilismo, bem como nós aí. Sim. Seu futuro é o quê? Índia 1. Vixe, agora tá difícil. O turismo também, né, Juliano? Temos o turismo aqui no Brasil também, é uma opção válida. Eu acho que agora meu objetivo é mais, estou mais virado para estoque, né? Mais por
Pela condição financeira mesmo, né? Porque o automobilismo é difícil, é muito caro, tudo precisa de patrocínio, de ajuda. E o Brasil como está hoje é difícil, né? De dizer Fórmula 1, Indy, são caminhos muito caros. Então, para mim, agora eu estou mais focando a Stock Car mesmo. Hélio Castro Neves e Tony Kanaan, o que representam para você? Os dois, eu sou muito fã do Elinho, acho que ele é um baita de um piloto, muito simpático, muito carismático também, assim, com o público ele é um cara que trabalha muito bem. Tony Kanaan, engraçado, sempre rápido, sempre muito competitivo e é um cara que eu posso considerar próximo, assim, que eu andei com ele bastante em 500 milhas, já conversei, bati um papo com ele. O Elinho nunca conversei, mas sei que ele é um baita de um piloto e respeito muito os dois. Não é à toa que são os dois mais experientes do atual grid da Fórmula Indy. Falando do campeonato, o Dixon é o líder com 303 pontos, o Castro Neves é o segundo com 295, o Sato é o terceiro com 292, graças aos 100 pontos das 500 milhas de Indianápolis. O Tony Kanaan caiu um pouquinho na tabela, é o nono com 223. Neste sábado à noite temos as 600 milhas do Texas, seco, só o nome. Quem vence as 500 milhas do Texas? As 600 milhas, perdoa, 600. Posso dar um palpite? Então, acho que o Sato de novo, né? O Sato se adaptou aos ovais, tá andando muito o japonês. Quem que leva? Eu vou apostar no Elinho, porque aqui é Brasil, né? Tá certo. Eu vou junto com ele, mas sempre lembrando, o Texas, essa pista depois da reforma que teve alguns anos atrás, o primeiro ano, é uma pista que teve até cancelamento da primeira prova. O ano passado foi. Não do ano passado, o primeiro ano, uns 6, 7 anos atrás, eles fizeram a inclinação errada. A hora que os pilotos entravam na curva, dava falta de sangue no cérebro, ele desmaiava e dava no muro. Nossa, não sabia disso. O Hélio bateu, o Dixon bateu. A inclinação era muito forte. Na sexta-feira os caras tanta força G? Tanta força G Não sabia apagavam disso, os não. caras. Pois é. Las Vegas era assim, não era o voto de Las Vegas? De Las Vegas também teve um problema desse. Onde o Eldon faleceu. Então, aí o pessoal tá apostando aí, o banco de apostas elevou alguns nomes, além de Hélio Castro Neves e Takuma Sato por ter vencido as 500 milhas. Outro nome que aparece forte é de Ryan Hunter-Reay, da equipe Andretti. O cara é especialista em oval, já venceu 500 milhas, então fiquem de olho aí no carro 28 amarelo da Fórmula Indy. Falar um pouquinho de Fórmula 3. É o seu palpite. O meu palpite? Sim, Hunter-Reay. Para mim, o americano da equipe Andretti leva esse final de semana. Não. Não tem. Essa temporada não tá com ritmo. Não, essa temporada essa não vai rolar. Essa não vai rolar. Pra mim, o Antônio. Nem o Pagenot, que pode tentar o bi, né? Pagenot esse ano não tá correndo nada. Com todo respeito. Ué, o cara o ano passado levou 6, 7 vitórias. Chega na metade do campeonato, não tá nem entre os 5 primeiros. Vocês esperam o quê? O que vocês acharam do carro novo da Fórmula 1? Isso É também bonito, é mais espetacular. Não. Depende do ponto de vista de cada um. Ele que é piloto. Você gostava mais desse atual ou do que vai entrar? Eu acho esse atual muito feio, na verdade. Eu acho falar, muito. Eu acho. Eu não gosto daquela carenagem. Eu acho que descaracteriza total um Fórmula assim, parece não sei. Ficou futurista. Fica um negócio meio nave, assim. Só faltou eles botarem. A tampa, sabe tampa, assim? Eu não legal. gosto muito, eu gostei mais do que vai lançar agora. Que volta a ser muito parecido com o que era usado até então. Sim. Sim, algumas temporadas atrás, IRL Kart. Esse carro, ele está sendo mostrado em imagens e segundo informações... Já tem um fica pronto agora no final do mês, já para ser testado. Exatamente. No mês de julho, eles vão para a pista com esse novo carro, um kit aerodinâmico aí que as empresas... Não, que isso daí eu falo isso desde o ano passado, eu já tinha comentado isso. Esse negócio, mesmo que os motores são diferentes, ela é uma fabricante de motores, ela não é uma fabricante de kits. Então você ter um kit separado para Honda, um kit separado para Chevrolet, que a própria montadora tem que desenvolver, é muito... Tanto é que foi um pedido da montadora essa troca, porque eles falaram, a gente faz um motor, que já é difícil você conseguir manter o motor sem ele quebrar. E você vai querer dar mais coisa para a montadora fazer. Então vai vir um kit único. Ô Pedro, quem vai fazer os testes do novo carro? Até um piloto escolhido? Já tem, mas eles ainda não divulgaram. Que o Eldon chegou a testar os kits, né? Não, tanto é que esse carro chama DW12. Dan Weldon 12, é o nome desse carro que está sendo usado. Em 2011, antes ele faleceu, ele testou, né? Ele que fez, e tanto é que aquele ano que ele faleceu, ele não tinha andado. Ele foi andar na prova do Texas e aquele Big One gigante,
E é um acidente tão, se você for pensar, bosta, porque ele não bateu em lugar nenhum. Foi uma peça de menos de 1 quilo que pegou e quebrou o pescoço do cara. Foi em Las Vegas, né? É uma fatalidade aquilo lá, né? Mas falam que ele bateu no carro da Pipa Man, o carro dela lançou Não, na verdade, quem tinha batido foi a Bia no carro da Pipa e voou um pedaço de aerofólio e que foi que pegou nele. Da asa dianteira. É uma verdadeira fatalidade. Era pra acontecer. Como é que vocês, pilotos, lidam com essa questão de segurança dentro dos carros da Fórmula 3? Porque diferentemente da Fórmula Indy, vocês não formam literalmente, aquelas rodas ali para fora. Como é que vocês lidam com essa segurança? Uma vez que é toda uma galera mais jovem e quer mostrar serviço. Sim, eu acho que o carro de Fórmula 3 é um carro muito, muito seguro. Já vi acidentes impressionantes. Não sei se vocês chegaram a ver o acidente do Lance Stroll o ano passado em Monza, ano retrasado em Monza, que ele capotou a 160, 150 por hora várias vezes, bateu no muro com o carro de lado, assim, deu no guarda-reio e não aconteceu absolutamente nada, ele saiu de pé. E, sinceramente, acho que a gente não pensa muito na segurança porque sabe que o carro é um carro muito, muito seguro. Hoje ele é o que eu falo com as pessoas. Hoje o carro ele é feito para você se machucar e não para você morrer. Exatamente. Ele faz, mas ele quebrou a perna. Não, mas é melhor você quebrar um membro do que você perder a vida. Eu penso exatamente assim. Mas, nunca, já bati bem forte de Fórmula 3. Já num teste em Tarumã eu errei. Acabei passando ali na 1. Eu peguei o morro, saí capotando várias vezes. Melhor na 1 do que não tava. Então, eu faço a 1 ali lá em Tarumã, o Fórmula 3, eu pelo menos fazia a flat ali a 1, né? Então vinha muito, muito rápido. Na telemetria deu 150 quando eu bati. Não, saí ileso. Saí com imagina esses meninos fazendo a pista antiga de Interlagos, que você fazia 1 a 2 no flat, velho. Os caras erravam, caía no cartão. Então essa questão de segurança, pelo menos eu acho que a maioria dos meninos não se preocupam, que é um carro muito seguro. O Adalara fez um bom trabalho com esse carro. É uma questão de segurança, porque cada vez que acontece um acidente, dá um aperto no coração da gente. A gente quer ver o piloto sair de dentro do carro. Esse acima de final de semana mesmo, se eu não me engano, teve um acidente com o Fortunato no sábado. Não, foi com o Murilo, que ele bateu na 2 ali? Com o Murilo Coleta. E ele saiu normal, mas o carro, você olha o carro e fala, nossa, desmanchou. Mas o problema, na verdade, você vê que hoje em dia esses acidentes que com mortes, com algo mais grave, você vê que é sempre um fator externo, né, que acerta o piloto ou algo que nunca é a batida, né? É muito difícil, como antigamente, do piloto machucar a perna, de machucar o pé. Pouco acontece, mas ainda acontece como a gente tivemos com o Montaner, né? Sim, que acabou, mas ali é bem muito raro, muito raro acontecer. Muito raro. E você vê que é um erro do carro ainda, Sim. que isso tem que ser trabalhado e eles vão mexer aí. Sim. É isso aí. Sempre um desenvolvimento, né? O próprio Dixon mostra que o monoposto é seguro, que ele sofreu na Indy voltar a correr. Mas é muito plástico a gente fala, porque o Fórmula ele é feito para ele literalmente desmanchar e ficar só o coque. Hoje em dia todos os carros, né? Até carro de rua mesmo, né? Ele desmancha para quê? Para passar toda a energia cinética pro carro e não ficar em você. Né? Sim. Isso aí. Vamos continuar em Detroit, mas vamos sair... É muito alto. Muito alto. Apesar que tem alguns sobranos ali, né? Eu não vou falar, porque senão eu vou sair criticando pelo menos uns 4 nomes. Galera, a gente vai para a primeira paradinha rápida aqui na Alucinados por Velocidade. Daqui a pouco a gente volta para falar de MotoGP, Fórmula 3 e dos Super Trucks. Attila Abreu sofreu um acidente, mas mostrou que tem talento para brincadeira nos Estados Unidos. Segura aí que a gente volta já. F-Promo Racing. Você que sonha em pilotar um Fórmula, agora é a hora. A F-Promo Racing, a maior equipe de Fórmula V, conta hoje com 10 carros e uma equipe de mecânicos de alto nível, comandadas por Wilson Fittipaldi Jr., e vem dar essa oportunidade a você. Entre em contato com Flávio ou Sérgio e venha fazer parte dessa família. De volta com Alucinados por Velocidade aqui no portal High Speed Brasil, convidando você a curtir as nossas redes sociais aqui no YouTube, youtube.com/highspeedtv. Se inscreve em nosso canal, também dê um joinha aqui no Facebook, facebook.com/highspeedbrasil. Curta, compartilhe, comente.
os nossos programas, tem programas a semana inteira, tem matérias e acesse www.highspeedbrasil.com.br. Vamos falar um pouquinho agora de MotoGP, que esteve em Mugello, na Itália, nesse final de semana. Bom, felicidade geral da nação, Andrea Dovizioso e a Ducati, ou seja, tudo para a Itália ficar feliz nesse final de semana, meu caro Pedro Rodrigo. Porém, Dovizioso, logo após a corrida, foi perguntado se achava que a Ducati vinha para fazer o segundo e o terceiro terço da temporada e andar na frente. Ele mesmo já tirou essa credibilidade, disse que a moto foi sorte. E mais uma vez você continua tendo uma Honda meio temperamental, né? Num dia ela tá 100% que ela voa, e no outro dia ela não anda. Achei muito estranho também isso. Você vê que o Mark Marques está dando o máximo para tentar fazer aquela moto virar, e tem hora que vira, tem hora que não vira. E fiquei até meio desapontado com ele, às vezes, que ele tá caindo muito, né? Eu tô achando ele tá muito... Não sei se ele quer andar, ele quer... Ele tá dando muito no limite e tá caindo muito. Eu tô ficando meio decepcionado com ele, de verdade. Eu acho que esse ano o título vai ficar dentro da Yamaha. Acho muito difícil a Yamaha perder esse título esse ano. Queria que ficasse com o Rossi, né? Mas eu acho que vai ficar com o Vinhales. Eu acho que tá difícil. Quem anda tá andando bem esse ano é o Pedrosa, né? Se encontrou com o chão esse final de semana. Mais uma vez. Não, mas ele ganhou esse ano já. Sim, tá evoluindo um pouco do que ele andava nos anos anteriores. Para mim, vocês têm que olhar para dois nomes atualmente na MotoGP. O Zarco e o Crutchlow. O Zarco são os dois pilotos que é o futuro da MotoGP. Tá nesses caras aí. O Zarco que o Zerbo faz o coaching dele lá no MotoGP? Não sei. Eu acho que alguns dos italianos eu sei que é o Zerbo que faz, né? Não sei te dizer se é. Eu sei que eles vêm andando bem, se bem que o Crutchlow, da mesma forma que o Pedrosa, também se encontrou com o chão na Itália. Mas o campeonato aí se mostrou bem equilibrado. O Dovizioso conseguiu assumir a liderança, deixou o Vinhales para trás. O Rossi terminou em quarta disputa, lamentou muito pelo fato de estar correndo em casa, mas não está no pódio. Tanto que deu Dovizioso em primeiro, Vinhales em segundo, Petrucci, que é italiano também, em terceiro com uma moto de equipe independente da Ducati, não é equipe de fábrica. Rossi em quarto e o Lorenzo, que travou uma bela batalha ali com o Rossi e acabou terminando em oitavo. Mas o Rossi correu machucado, que se machucou treinando de motocross. Piloto que é piloto, corre. Não, mas ele se machucou treinando de motocross, machucou todos. A gente conversamos disso na semana passada, que a gente achou que até ele não ia. Eu vi que foi um acidente grave. Ele quebrou o externo aqui no meio do tórax aqui, ó. Como é que quebra isso, gente? E na moto é uma posição muito diferente do Você carro. concorda que se ele cair, ele corre sério o risco do coração dele parar com esse negócio quebrado. Sim. E mas aí, ontem eu descobri uma coisa, ontem fui ver o Jay Leno andar de sidecar. Nossa, Jay Leno. Eu vou falar pra você, aquilo ali, eu não sei qual dos dois é pior. Eu acho que sidecar? Você nunca viu uma coisa de sidecar? Não sei, eu já teve visto. Sidecar é uma moto que ela é mais baixa, ela tem 3 rodas e você deve ter visto na Segunda Guerra Mundial, tinha as motos com cadeirinha do lado. Só que é o carinha do lado, só que é 260 por hora, o cara solto, fazendo as curvas em cima de já você. Vi isso que o cara fica assim, nossa, que loucura. Não, isso é coisa pra maluco, velho. existem loucos pra tudo. Sem Os cara caras ainda andam disso Eu não na ando ilha nem de de Man. moto, eu tenho medo de moto. Eu ando Na ilha de Man eles andam com essa piroca. Tem alguém que é do meu time também não anda de Não, moto. eu não subo numa moto. Tá falando sério hoje? Eu não gosto de moto. Não subo numa moto, não é uma bis, você me der. Eu não sei trocar marcha. Eu sento no carro, o que você quiser. Muito bom. Pedala. Parabéns. Parabéns. Esse é do meu time. Parabéns. Continua 4 feliz rodas, assim. Eu paro, ele fica parado de pé, ele não cai pro lado. E você é feliz assim, Sou né? feliz, tô vivo, ó, não tenho um ralado. Não tem um osso quebrado Nada. ainda. É isso aí. No campeonato da MotoGP, galera, brincadeiras à parte, eu também não gosto de moto. Mas assim, gosto de ver corrida de moto, Superbike aqui em São Paulo. A gente vê também MotoGP, o Superbike World. É muito espetacular. Assistir Mas é uma delícia, né? eu também acho. Assistir Mas não me peça pra andar também. Não dá melhor. No campeonato, o Vinhales é o líder com 105 pontos, o Dovizioso subiu para segundo com 79, o Rossi é o terceiro com 75, depois aparece a dupla da Honda com Marques e Pedrosa com 68 pontos cada. A próxima etapa do MotoGP já é nesse domingo no circuito da Catalunha. Quem vence?
Assim, se fosse por vontade era o Rossi, mas acho que quem ganha é o Vinhales, porque ele já andou muito bem o ano Vinhales tá andando passado muito esse ano. na equipe satélite, ele pode vir muito bem Eu vou junto com ele. Eu gostaria muito que fosse o Rossi, mas acho que o Vinhales vem muito forte aí, tá bem. Quem vence? Vinhales. Todo mundo vai Eu queria apostar saber a só, opinião só do- porque ele é o líder do Do campeonato. Pedro, você acha que ele leva o título esse ano? Eu acho que ele leva o título, faz muito tempo que um americano não leva o título e eu acho que ele vai levar. Eu vou contra vocês. Quem você acha que ganha? Marques tá correndo em casa. Aí tá caindo muito que deu o Juliano falou. Tá correndo em Ah, casa. sim. Tá correndo em casa. Para. A Honda vai fazer de tudo pra ele Ah, isso ganhar. ele vai. Mas a Honda teve uma caída. Depois da tirada das asinhas, Sim. que a Honda é uma que não veio com as asinhas já adaptadas no modelo, você vê que a diferença é assim 4, 5 mil décimo ali. Que ela Décimo. sofre um pouco ainda. Quando ela acha o ponto, vai que vai. Mas quando não acha... Não acha. Então eu falo que né, as asinhas estão fazendo falta. Engraçado, né? Um negocinho Desse tamanho. besta que muda tanto assim, né? Muda tanto. É incrível. Mas você mais do que ninguém aqui de nós, sabe a importância de uma boa aerodinâmica. Sim, que o carro de corrida é um pouco mais escandaloso, assim, né? Os detalhes, assim. Acho que uma moto é muito engraçada, eu não consigo me identificar muito vendo Mas eu ainda como mexe falo. numa moto, sabe? Assim, A Fórmula 1 teve uns penduricalhos meio feios uns anos atrás, é, né? Tinha que aquelas fazer duas coisinhas assim na torres. frente, assim. Teve gente que chegou a contar 11, 12 par de asinha nos carros de Fórmula 1, cada uma numa posição diferente. Eu não escutei na Itália uma vez, eu não lembro. Parece que você já viu em quantas peças é feita a asa dianteira da Fórmula 1? Não tem É ideia. tipo 30 peças. Pra assim. depois montar tudo. Você monta as aleias, 30 Eu só aleias. fui ver o preço outro dia do Quanto bico que é? de um Fórmula 1 e eles estavam falando em R$1,5 milhão. Só o bico. Eu tô achando que Fórmula 3 é caro. O nosso padrão atual é caro. É caro. Tudo é caro, né? Você viu? Mas hoje, para o pessoal saber, quanto sai uma temporada na categoria top da Fórmula 3? Da aqui? Fórmula 3, é assim, depende do... Acho que o orçamento mais básico que você tem na categoria A, eu acho que são, em qualquer equipe aí que você for ver, acho que uns 400 mil, assim, 350, eu acho. É que eu nunca... Já um Cesário deve O custar Cesário, uns 900 a 1 milhão. É, 1 milhão. Com o plano de... Ele treina muito. treina né? Não, muito. o Cesário tem porquê ter esse valor também, não é que ele cobra muito mais Além caro deles, por ser ele. Hoje ele- a gente for falar, é uma das equipes mais fortes do Sim, campeonato. né? Tá no campeonato há muitos anos, mas ele treina muito também. Esse orçamento é pra... Tem Tudo. justificativa, né? Ele vai pra todas as pistas, treina. É um programa bem completo de pilotos. Muito bom. Vamos saltar lá da MotoGP, desembarcar mais uma vez nos Estados Unidos. Vocês já viram um Super Trucks? Pra quem não viu, é um caminhão com uma caminhonete, Aparecendo as imagens aí. um caminhão com uma suspensão preparada. É uma muito legal. caminhonete que a gente chamaria de caminhonete Baja, de É. rally lá fora, e eles acabaram colocando na pista de asfalto, colocando umas rampas. Mas ficou legal, hein? Altos saltos. E neste final de semana nós tivemos a presença do piloto brasileiro Átila Abreu. Nos treinos ele foi muito bem, conseguiu se acertar legal com o carro, partiu de quarto. Na primeira corrida acabou não completando em virtude de um problema, né? Na segunda liderou boa parte da corrida, caiu, levou um toque, foi parar em 9º lugar, cruzou a linha final em 8º. Uma corrida que chamou muita atenção, porque no Brasil a gente nunca tinha visto um piloto correndo. E ele foi convidado e foi muito bem. Na verdade, já teve participação do Nelsinho nessa categoria uns anos atrás, não foi o primeiro, mas você vê que piloto igual vocês é tudo meio louco da cabeça. No primeiro dia de treino ele foi um dos que pulou mais alto. Ele nunca tinha andado nesse negócio. O Átila. O Átila é... Ele tem os parafusinhos a menos, né? Esse tem, mas guia muito, meu Deus. Guia. E aí... Guia tanto que vocês falam do Vettel, que o Vettel é dava tetracampeão. pau no Vettel, Ele dava Fórmula pau no Fórmula 4 Vettel. alemã, né? Pra quem não sabe, o Átila Abreu e o Sebastian Vettel andaram juntos. Mesma equipe. Na mesma equipe da Fórmula BMW. Exatamente. E aí o Átila vencia o Sebastian Vettel. Só que aí é sempre o estrangeiro que tem mais valor. Não, E na também verdade o Átila é é a muito grande. altura do Átila. O Átila tem 1,90m e ele não cabia muito bem no eu carro. acho de que o Fórmula. que atrapalhou muito o Átila foi a altura mesmo dele, né? Porque ele é É. muito grande e... Meu, já viu o tamanho da perna Ele dele? saiu machucado toda a Ele é corrida. muito alto, velho. Ele é muito alto e... Mas Falando- em questão de pilotagem, eu acho que não faltava nada ali pra ele ser piloto de Fórmula 1. Falando de companheiros de equipe, como que vocês lidam com isso?
Porque o primeiro cara que você tem que vencer dentro da categoria é o seu companheiro de equipe. Só que também é o primeiro cara que pode te ajudar. Exatamente. Na hora de uma configuração. A gente não, falar bem a verdade assim, eu pelo menos nos companheiros que eu tive, a gente nunca trocava muita ideia, assim, pra falar bem a verdade. Eu sempre fui muito fechado, eu acho que na pista eu pelo menos nunca tive muito amigo, assim. Não porque eu não gostasse de ninguém, eu gostava acho que de todo mundo, mas eu nunca gostei daquele clima de amizade mesmo, porque eu acho que estraga, assim, sabe? Eu nunca neguei informação para companheiro de equipe, nunca neguei nada, mas nunca também saí para jantar, nunca tive essas coisas, sabe? Até mesmo do kart, até Fórmula 4 na Itália, que eu andava lá. Nunca tive companheirismo assim, mas acaba que você passa as informações para os engenheiros trocam informação, né? Entre eles. Você fala, eu faço de um jeito, aí o engenheiro fala para o outro, que conta para o companheiro, né? Pelo menos nas categorias de base é assim, Eu né? olho de vez em quando a telemetria de vocês, eu pareço que eu tô entrando dentro de uma pirâmide e tá cheio de hieroglifos. Eu não entendo nada daquela. Mas você acaba se acostumando, né? É uma coisa, é gráfico de escola, assim, né? Você vai imaginar uma pirâmide assim, pequena e tal, daí você vai pegando. Vai pegando os pontos. Vai pegando os pontos, aí você vê a troca de marcha, né? Que troca, cai o giro. Isso é muito legal, você vê. A troca de marcha, você vê tudo ali, você consegue ver. Na Itália a gente até trabalhava muito com bump, que perdia uns milésimozinhos, que lá na Itália, como era muito carro, Fórmula 4 eram 40 carros, né? Então eu trabalhava em 2 milésimos você perdeu nessa saída porque você pegou a merda de um bump ali. Aí você fala, um bump que você nem sente, só que no giro dá um pico de giro que distraciona e te atrapalha. É bem difícil. É bem legal. O trabalho de equipe tem que ser muito forte ali para entendimento, você engenheiro. Sim, você tem que ser muito entrosado com o seu engenheiro, né? Foi muito legal o meu segundo ano na Fórmula 4, que eu tinha uma familiaridade com o meu engenheiro muito boa, assim, que eu conseguia... Ele me entendia muito fácil, sabe? Eu falava para ele, Roberto, não é o nome dele, eu chamava, Beto, tá saindo de traseira aqui. Daí ele já me entendia, eu falava, eu acho que tá um pouco mole o carro. Ele já me entendia, ele já rapidinho colocava o carro do jeito que eu gostava. Quantos pilotos eram na equipe que você corria na Fórmula 4? Quantos carros por equipe? Meu primeiro ano tinham 3 carros na Prema, né? Eu era junto com o Aaron, que foi campeão, e o Zou, que foi vice. Eles me deixaram meio como terceiro piloto ali, step. Quando eu chegava perto dos caras, não sei o que acontecia, que o meu carro ia para trás, mas tudo bem. Aí Parece que aperta o botão dentro Parece o do box, botão, né? Exatamente. Eu chegava perto do cara da Ferrari lá, que era o japonês, o chinês, na verdade, eles já perdia 3 décimos na volta seguinte. Eu brinco com o Rubinho, sempre que eu falo que dentro da Ferrari tinha um botão, porque sempre que ele chegava no Perto, chume, o carro dele dava pane elétrica, pane seca, pane não sei o que. Perdia rendimento. É igual até hoje, né? Mas no segundo ano só tinha eu. Então era um pouco difícil para trabalhar com dado, para comparar a volta, para ver onde eu estava errando ou não. Mas a gente conseguia trabalhar muito bem, eu e o meu engenheiro, a gente comprava muito minhas voltas, assim, como eu estava andando bem, estava andando sempre entre os 5 primeiros, era bem legal o trabalho, que era focado só em corrida, né? Ganhei em Mugello, onde foi a MotoGP. MotoGP agora, uma pista, acho que é a minha pista favorita na Europa que eu andei, sensacional, e foi isso, acho que o último ano foi bem legal. Muito bom. Vamos continuar na Europa, mas um pouquinho para a França. Tu gosta de endurance? Gosto, acho bem legal. Bom, sabe que esse mês tem 24 horas de Le Mans. Tem. Queria andar, me chama. Bom, galera, nessa semana começaram a ser realizados os testes para a disputa da 85ª 24 horas de Le Mans. A corrida que acontecerá nos dias 17 e 18 de junho contará com muitos carros e pilotos, e dentre esses, 9 brasileiros. Recorde, né, brasileiro? Sim. Só um detalhe, o Tony Kanaan, sim, ele vai disputar as 500 milhas. E corre o sério risco de ganhar na categoria dele. Exatamente. Pode GT ele corre, né? Mas só tem um pequeno detalhe. A categoria que o Tony Kanaan vai correr, do carro do lado na equipe, ele só tem o Pipo Dirani. Que anda muito, hein? Nossa. E lá na outra ponta, tem só uma Ferrari AF Corse que tem um cara chamado Lucas de Grassi. E aí, vocês acham que teremos a primeira vitória brasileira em Le Mans? Justamente. A gente não pode esquecer que tem um Aston Martin, 2 garagens do lado, que tem o Daniel Serra. O André Negrão vai correr também. O André Negrão, mas ele vai correr de LMP2. MP2. Junto com o E Barrichello. o Bruno Senna vai ser companheiro do Nicolas Prost na mesma equipe, né? Sim, tem muita gente aí. Então, ó. É o Bruno Senna, o Nelsinho Piquet, o
Prost, Pipo. o Pipo, não, na equipe do Prost. Né? Ah, na equipe do Prost. Eles vão fazer uma homenagem àquele filme, né? O Michael Valiant, que a pintura do carro. Tem muita Mas gente o Michael correndo. Valiant, aí que tá, muita gente não sabe. A família Valiant existiu. Ah, não sei. Não é, existe, hoje ela é uma marca de produtos para carro, óleo, essas coisas. E acabaram usando no filme o nome da família. Que é, se eu não me engano, é Loucura sobre Quatro Rosas. É o Luc Besson que produziu, tem esse filme. Que o cara tem um autódromo na fazenda dele. Para ele testar os carros da equipe. Olha Legal. que doido. Entra lá e faz o que ele quer. E nos primeiros dias de testes, bom, na LMP1 deu Toyota. Nas 3. 2, 3 e ainda a Porsche levando um nabo desse tamanho. Sim, porque é o seguinte, porque a Toyota está girando com os carros em 3,18 e a Porsche está girando em 3,22. Nossa, a diferença é grande. E a Toyota vem com 3 carros e a Porsche com 2. Só que ninguém entendeu um detalhe. Esse carro não é o carro que vai andar Le Mans da Porsche. Ainda não. Porque não eles sabia têm disso, que testar o carro. O carro para Le Mans ainda não foi para a pista. O da carro Toyota desse já. ano ainda não. O carro da Toyota já é o que vai para Le Mans. Já é o que vai para Le Mans. E vai disputa, vai ficar Entre os dois. entre os dois Toyota. Eu acho que dessa vez a Toyota leva, se não quebrar. Se não der outro, igual ano passado. O O cara Nakajima no correu filme. 24 horas no final. E eu espero que dê Toyota e ainda espero que tenha alguns amigos nossos que vão ter que se vestir de Mariazinha. Eu também estou esperando a mesma coisa. Ah, é? Porque tem um amigo nosso que falou que no dia que a Toyota vencer as 24 horas de Le Mans, ele vai se vestir de baiana, de Mariazinha e vai vir aqui no programa. Quem que é? Ele não falou. Não vamos falar, não vamos expressar o nome dele, Ele- depois em off a gente fala pra você. Mas o cara sabe que a gente tá falando com ele. Até agora só deu Toyota esse ano, tá? Só um detalhe, né? E a Toyota é favorita para vencer mais uma vez. Toyota é favorito para vencer mais uma vez. Mais estranho ainda não ter nenhum carro da Audi, como foi falado que teria nas 24 horas de Le Mans, sendo que o carro da Audi estava em final de desenvolvimento já no final do ano passado, o carro para esse ano, quando foi cancelada a Audi na WEC. No WEC. E aí o pessoal da Toyota mandando ver, liderando. E aí a LMP1 contará com apenas 6 carros, sendo que tem uma de uma equipe independente. A LMP2 vai contar com 25 carros. A GT Pro contará com 13 carros e a GT-AM contará com 16 carros. Só passando pelos brasileiros aqui, que são 9, como eu disse. Na LMP2 a gente tem o Bruno Senna e o Nelsinho Pequena Rebellion. O Rubens Barrichello, que vai estar fazendo a sua estreia na Racing Team Netherlands, que é uma equipe holandesa. E o André Negrão na Signatec Alpine. Na GTE Pro a gente vai ter o Lucas de Grassi na F-Corse de Ferrari. O Pipo Girani e o Tony Canaan na Ford Chip Ganassi, só que um no 66 e um no 67. O Daniel Serra vai de Aston Martin. E na GT-AM, o Fernando Riz vai estar a bordo do Corvette da equipe Larbre, que vai ter 2 companheiros. Esse ano não andou ainda. Esse ano não andou na WEC, que ele era piloto de fábrica da Aston Martin até a temporada passada. Então um bom cara pra gente procurar, pra ir atrás aí, pra ver como é que ele anda se virando, hein, Ele Pedro? deve estar se virando no videogame, pra quem não sabe, ele andava muito bem de videogame antes de começar no automobilismo. Exatamente. E depois andou de Fórmula Renault, andou de Fórmula 3, tudo, né? Legal. Fala. Então, o Pedro, o Scott Dixon vai correr também esse ano Le Mans, não vai? Não Ele e o vi Townsend o Bell, nome ouvi falar. dele O Townsend Bell no- correndo na Indy. O Townsend Bell eu tô sabendo, né? E o Dixon acho que corre na equipe de Ford. Mas da o NASA. Townsend Bell ainda estava dependendo de uma avaliação média, porque ele tinha sofrido um acidente e tinha machucado a coluna. Então, Alguns pilotos ainda não estão totalmente confirmados, justamente pelo fato, o Dixon pelo fato do acidente, né, que uma corrida não é uma corrida rápida, é uma corrida de 24 horas, então porque tem que ver na se ele vai ter verdade o condições. primeiro a assumir o lugar do Sebastian do Bodé. Bodet era o Dixon. Era o Dixon. Não era o Tony, mas o Dixon ainda, na segunda ou na terça vez, quando foi anunciado logo depois das 500 milhas, o Dixon ainda está muito dolorido e Le Mans é muito desafiador e muito cansativo. Exatamente. Né? E aquele ator vai estar com a equipe dele lá, o Patrick Davidson, não, que ele corria, O né? Patrick, ele é piloto reserva da equipe da Porsche do Mas do ele tem GT. equipe lá ainda ou não? Não na WEC. Ele tem um convite para participar da WEC, mas esse ano ele não colocou, que esse ano vai sair 3 ou 4 filmes dele
E ele, além de tudo, ele é o produtor hoje do Anatomia da Grey lá, que ele era um dos atores, hoje ele não aparece mais, mas ele é um dos E produtores. tem o Jack Chan, que tem uma equipe também, né, na WEC. Ele não tem na WEC, ele tem no... Na WEC Asian. Na WEC Asia. Na WEC Asian. Mas vai correr Le Mans, que eu vi. Vai. O Jack Chan vai ter uma equipe. O Jack Chan, o lutador. Esse Mas é porque ele é convidado. O que acontece? Le Mans ela tem, se eu não me engano, 52 vagas. Essas vagas são divididas entre as equipes que já participam do campeonato de WEC, são 20 ou 30 equipes, e sobram 20 e poucas vagas. Essas vagas são o campeão asiático, o campeão da WINSA, o campeão dos que eles trazem e ninguém paga inscrição nessa corrida. É só para convidados. Né? Ou seja, para você chegar, você tem que ser campeão. Tem que ser campeão ou tem que ser convidado. Não, porque normalmente quem é convidado é a equipe. E a equipe aí sim bota os pilotos que mais agrada a ela. E isso acaba, para algumas equipes, salva até o ano. Porque elas acabam alugando o carro durante a 24 horas de Le Mans, que é a prova mais cara. E esse dinheiro acaba sustentando ela no campeonato. Temporada toda. Exatamente. E tem carros que a gente já viu, carros preparados só para as 24 horas de Le Mans. Carro que vai, ganha Le Mans e depois não corre mais corrida nenhuma. É só para colocar o carro na garagem e depois colocar o troféu de Le Mans em Eu cima. não sabia isso não. Tem. Porque durante muito tempo a gente não teve uma categoria de endurance mundial. Tanto é o que a gente teve mais próximo disso foi em 92, que a gente tinha o campeonato mundial de marcas, que não tem nada a ver com o WTCC de hoje. Que o Boas foi campeão. Que o Boas foi campeão em 92. 87, né? Não, ele foi campeão Pela Jaguar. pela Jaguar. Ele e o Ed Sheeran. Mas era muito pouco e desde a entrada da WEC, que foi uma junção junto com a organização do Automóvel Clube de Le Mans, que começou a ser feita a WEC e aí sim começou a funcionar. E aí você tem o mesmo regulamento para a prova tradicional e para o campeonato O inteiro. campeonato inteiro. Porém, a ideia da WEC é transformar tudo em 24 horas nos próximos 10 anos, né? O que eu vou ser sincero com os senhores, vai dar muito certo. Eu acho que vai muito ser muito legal. legal. Você acha Vai que ser- tem público pra isso? Não? Tem. Lá na Europa tem. E Aqui no Brasil, Tem. meu, se você fizer um trabalho de marketing legal, você Aqui consegue o único desenvolver. erro do Emerson eu acho que foi ter cobrado bilheteria nos primeiros anos. Ao meu ver, ele tinha que ter feito uma puta divulgação aberta ao público, que ele precisa ganhar dinheiro, tudo bem, ganhe no venda de bebida, venda de outras patrocínio. coisas. Aí todo mundo conhece a categoria, porque ninguém sabe o que é o WEC no Brasil. Ninguém até o- imagina, né? Só quem é do meio sabe, né? E até quem é do meio às vezes não conhece que é uma categoria tão espetacular como Então, é, né? hoje eu acho que se marcar em alguns termos até tecnológico é melhor do que a Fórmula 1. É mais alto, né? Assim, O nível, o LMP1, essa distribuição de peso, tipo, de potência, né? De eletrônico com motor a combustão é muito legal. O desenvolvimento deles é muito alto. É muito alto. É o que eu falo. Hoje você tem, graças a Deus, não tem só a Fórmula 1 aí, você tem a WEC, você você tem tem a vários. Fórmula E, que você tem todo esse desenvolvimento. Você tem. DTM, né? Que trabalha com os DTM. carros de turismo. Tá É uma coisa muito legal. Eu tive em 2014, no último WEC aqui em Interlagos. Cara, ô saudade daquela corrida, hein? E o barulhinho Não, do o carro. foda do Toyota é que você escutava o Toyota só num pedaço do circuito. No Nossa, resto ele ficava só no elétrico. Parecia um ventilador. A hora que ele ia subir o carro, sumia. Meu, e os carros eram espetaculares. Foi o ano da panca, né? Foi o ano daquela No ano panca da Porsche, da Porsche com a F-Corse na subida do café. Eu tava, não, tô. Que o Weber foi parar no Sim, hospital. sim. Vocês lembram Tava disso? lá, Eu também tava. tava lá. Meu, faltando poucas voltas, meia hora, aquela panca. Panca. Um dos anos da reclamação da Jovem Pan contra a gente, né? É. Que a Jovem Pan tinha 2 credenciais de imprensa, eu tinha 10. Aí o cara foi lá, arrumaram uma confusão, bababá, e Nossa, que o... besteira. Aí o assessor Os de caras imprensa tinham me representante. chamou. Que eles Aí se falou, falar com o Théo José. é o Pedro? Pode ir embora. Aí ele foi lá, não, é porque a rádio dele é a web rádio oficial mundial da WEC. E botou na FIA, tava no site da FIA, então foi o único... Aí os caras ficaram, aí que eles ficaram mais brabo ainda, né? Aí que é legal. Queria fazer uma pergunta pro Juliano. Você já chegou a testar algum carro de turismo, andar num Porsche, alguma coisa? Não, os únicos carros que eu peguei foram de Fórmula, né? Fórmula 4 e Fórmula 3. Eu fiz um treino de Renault uma E vez. você pensa em correr na Porsche
Challenge ou Cup, um dia? Acho que a Porsche Challenge e Cup são mais... Não são categorias, né, muito profissionais, assim, né? São mais pra... Será que hoje eu acho que a própria Cup, ela está... E logo vai que eles vão ter que montar uma categoria profissa. Porque hoje você tem o Rodrigo Batista, que hoje você pode... Ele é muito melhor que os caras aqui. Sim, né? sim. O Lico, O Paludo. são caras que já não são tão empresários, são mais Pilotos do que empresários. Mas ali eu vejo, não sei, eu não vejo. Na grande maioria, sim, você vê o Gentleman Drive. Mais uma categoria gentleman, assim. Se eu fosse andar de turismo, eu daria... Claro que uma oportunidade para andar no Endurance de Porsche seria muito legal, até tô vendo isso. Se Deus quiser vai dar certo aí, aqueles carros são espetaculares, né? Aquelas Porsche. Como a comparação, eu lembro quando o Tony veio andar de Stock Car, que teve Stock e Porsche junto, ele andou nos dois. Ele falou assim, ó, a Porsche é aquela tua esposa velha, gorda que tá em casa te esperando. A Porsche é a Stock. E a Porsche é a namorada novinha de 19 aninhos. Então. Essa é a comparação que ele E quis ele dizer. toma muito pouco, né? O Porsche toma muito pouco da Stock, né? Não é? E é um carro, né, velho? Tem até ar-condicionado no negócio. E ele é muito outro pesado, né? Na verdade, esse carro é muito pesado. Por isso que ele não vira tão rápido. E né? foi confidenciado nesse final de semana que a partir do próximo ano os carros que serão usados no Brasil serão os carros da Super Cup. Legal isso. E o carro da Cup vai evoluir. Ou seja, uma nova evolução de Porsches vem vindo por vem aí. vindo pro Brasil. Então se preparem que a Porsche o ano que vem vai estar muito melhor, muito mais evoluída. Muito mais evoluído. Galera, a gente vai para uma paradinha rápida. No próximo bloco vem a Porsche Cup, juntamente com Juliano Raut, a Fórmula 3. Segura aí que a gente volta já. De volta com Alucinados por Velocidade aqui no portal High Speed Brasil. Vamos falar agora das corridas que nós tivemos presentes, né, Pedro Rodrigo, Guilherme Sato também ali Quem atrás da não viu, câmera. pode entrar aí tanto no portal, quanto no Face, quanto no YouTube e assistir o Raio X Garage de ontem, que tem as matérias completas, né? Exatamente. A Porsche Cup /Challenge GT3 que esteve em Mogi Guaçu no Autódromo de Velocitar, juntamente com a Fórmula 3 Brasil e Fórmula 3 Academy. O Juliano Raut estava na pista. E agora deixa eu falar um pouquinho aqui da Fórmula 3, meu caro Juliano. Você me falou em off, alguns pilotos me confidenciaram em off, o trabalho físico que é o traçado em Mogi Guaçu gerou em vocês. Sim, é uma pista muito trabalhosa, assim, tanto... Não sei se no turismo é tanto, mas no Fórmula 3 é uma pista bem pesada, porque não tem muito descanso, não tem muita reta, você não relaxa, né? É uma pista que você trabalha o tempo inteiro e, querendo ou não, tem muito downforce o carro e acaba que aqueles Szinhos apertados, aquelas curvas, fica muito pesado. É um carro com muito downforce, é um carro com muita aerodinâmica. Então, e como é uma pista curta, que tem pouca reta, você trabalha com muita carga de asa, assim, muito downforce mesmo. Então acaba que o carro fica muito pesado e como você não tem descanso, é trabalhoso pro piloto, tem curva de alta, tem curva de baixa, freada forte, então uma pista bem completa que trabalha tanto o carro, quanto o pneu, quanto o piloto no preparo físico. Aquela subidinha ali cansa, hein? Aquela subidinha é a parte mais legal, acredita? Porque o carro ele responde bem? Ele responde, assim, pelo menos o A ele é muito fácil ali de fazer, pelo menos ele faz flat ali tranquilamente, na verdade. Aquela parte rápida é a parte que dava para descansar do circuito. Você concorda comigo que só esses 20 cavalinhos é muito pouco de diferença? Tinha que ter, acho que a diferença do Brasil para Academy. Eu acho que... Podia ter um pouquinho mais né? Porque de vez em quando, se você mexer na parte do carro, de alinhamento, tudo, às vezes você consegue ganhar esses 20, não consegue? Porque eu vejo muito nego da Academy andando na frente do pessoal. Na verdade, o carro A é muito superior ao B. O carro em si. Eu acho que esses pilotos que conseguem andar com o Light na frente dos As, eles estão muito bem.
E os pilotos que estão com esses asas, que estão andando meio para trás, eles estão ainda com defasagem, não sei se de equipamento ou de experiência. Porque se você aproveitar o A como ele deve ser aproveitado, como o Samaia anda, como eu, como um Fortunato, você vê que a diferença é gritante para os B, para os light, né, agora. Porque a gente virava quanto? 20, eu virei 20,50, né, 1 minuto 20,50, o primeiro B foi quanto? 24? 24, é 4 segundos numa pista pequenininha. Então acho que essa diferença de 20 cavalos já tá, é bom, assim, não sei também se o Marcel, que era o mais rápido dos B, estava aproveitando bem o B, mas acho que essa diferença tá bem estabelecida, assim. Acho que os pilotos da A que tem que evoluir mesmo para... Agora, qual foi, você que está dentro da Fórmula 3 já há um tempo, a troca desse nome da Light pela Academy, foi só uma troca de nome ou tem algum peso isso, quanto a Pilotec, quanto outras, mudou o preço ficou mais barato, como é que funciona? Acho que sim, a mudança do nome é o que caracterizou as mudanças que teve na categoria, né, na Light, né, para Academy, que os caras estão fazendo um trabalho muito bem feito na Pilotec, muito legal, essa troca de dados, essa troca de informação, esse desenvolvimento com os pilotos. É uma proposta muito legal para baratear a categoria, para desenvolver. Como o Brasil não está num momento legal assim de dinheiro, é muito bom ter uma categoria com um preço mais baixo e, ao mesmo tempo, dando esse suporte para os pilotos, né? Aí você falou que a A tinha algumas equipes que cobravam entre 400 e meio milhão. Isso. Na B, quanto sai hoje Na Academy, né? Então, eu não sei te dizer certinho quanto que sai, mas eu acho que é um pouquinho mais barato, sim, uns 300 e pouco, que sai a temporada com os treinos, com o simulador. Então, é com um trabalho bem completo para os pilotos saírem dali, irem para a categoria A ou irem para a Europa, como o Vitor Batista fez, que saiu da categoria B e foi para a Europa, como o Matheus Leite fez e foi para a Europa também, que é para sair daqui já bem preparado para andar numa categoria mais forte. Legal. É muito curioso, porque desde o começo da temporada, eu e o Pedro vem batendo muito nessa tecla de qual seria a real diferença da Fórmula 3 Brasil para a Fórmula 3 Academy. Porque, a princípio, não ficou muito bem explicado para a gente. Então, outro dado bem curioso. Vocês que estão ali dentro, quantos pilotos vocês acham que ainda tem capacidade para chegar junto com vocês ali? Que está trabalhando hoje, da própria B? Da B, ali, eu sinceramente não conheço muito aquele pessoal que está andando comigo ali, porque eu andei muito na Europa, então os nomes eu ainda não conheço muito bem, eu não sei certinho. Mas eu sei que o Marcel é um piloto muito rápido, sempre foi. Os coleta, nos dois, né? Eu não sei, acho que o Murilo está tendo um pouco de dificuldade no carro da A agora. Certo. Não sei, porque acho que a adaptação mesmo não andou muito de Fórmula, né? E é um carro muito, muito difícil de pegar a manha, então ele está tendo um pouco de dificuldade, mas o Marcel está mandando bem na Light. Eu acho que os dois são bem rápidos para poder andar no nível aí que a gente está andando, eu, Samaia, o Arthur. Legal. Bom, falando um pouquinho aqui da Fórmula 3 Brasil, nesse final de semana esteve em Velocitar. Mais uma vez deu Guilherme Samaia nas duas corridas, ele venceu as duas etapas. Já são 5 vitórias consecutivas do carro 77. Tá ficando difícil de acompanhar. Pergunta, 5 provas até agora ou teve 6 provas esse ano? Teve 6, não teve 6. Em Curitiba teve as duas? Teve as duas. Primeira etapa? Teve as duas. Legal. Então só ele perdeu uma lá. Ele teve problema. a primeira, né? Na segunda corrida em Curitiba. Eu acho que ele teve algum problema no motor, eu não lembro. É que eu também tive um problema. Né? Eu também tive um problema na segunda corrida, então eu não vi direito. O que ganhou foi o Murilo. Então, são 5 vitórias em 6 corridas dele. Isso, São 5 vitórias em 2017. Isso, 4 consecutivas agora. 4 consecutivas. Isso. É um Ele trabalho... tá sofrendo na Europa, hein? Como eu disse, é essa diferença de pneu, muito assim, né? E também o motor que não é tão forte quanto o nosso. Acho que é parecido, mas ainda um pouco mais fraco o motor que lá. E o pneu é um composto mais duro e... É difícil, Não, acho que o nosso motor é mais forte. o nosso motor é um pouco mais forte que lá. Sim. Então, na primeira corrida, o Guilherme Samaia venceu, com você, Juliano, em segundo e o Arthur Fortunato em terceiro. Isso. Na segunda corrida, deu Samaia em primeiro, com Fortunato em segundo e você em terceiro. Problemas ali, trabalho nas corridas? Foi, a segunda corrida eu disputando posição com o Samaia na curva 2 ali de Velocitar. Eu quis manter o carro por fora, é muito sujo ali a parte externa. Acabei rodando, ainda bem que eu não passei isso aqui no muro.
meu carro acabou morrendo, eu demorei um pouco para ligar o carro, demorou para pegar, pegou. Eu saí muito atrás, saí mais de quase uma volta atrás deles. E teve uma bandeira amarela que me ajudou a aproximar um pouco, só que deu uma volta de bandeira amarela e relargou. Eu ainda fiquei muito para trás e eu vim buscando. Aí na segunda bandeira amarela consegui me aproximar, estava em quinto, só que 2 carros da Light me impediram de me aproximar mais do Arthur, que aí eu acabei a corrida, acho que foi 3 segundos atrás dele. Mesmo com a rodada eu consegui me recuperar. Na Fórmula 3 tem o mesmo sistema da Indy, da 1, de quando tem bandeira amarela, os retardatários são recolocados na volta do líder e na posição original, ou ele se mantém no meio do pelotão, na hora que relargar, relargou? Eu acho que ele se mantém no meio do pelotão. Na verdade é que os 2 Bs que estavam na minha frente realmente estavam na minha frente na corrida. Sim. Entendeu? Eles estavam, que era o Samaia, o Arthur, 2 Bs, 2 Academy, que estavam na minha frente e eu que vinha lá de trás tentando recuperar, né? Então ali eles não tinham que me dar posição, até tinham que lutar comigo, teoricamente. E então por isso que me atrapalharam um pouco. Como é que você faz nesse caso aí da diferença tão grande do carro, como você falou, na questão de tempo? Porque a gente vê muito, por exemplo, isso no Endurance, no até o próprio WEC. Vem os LMP1 disparando contra um GT-AM, a diferença é muito grande. Como é que vocês fazem para trabalhar essas ultrapassagens? Uma vez que os carros da Academy são mais lentos que o de vocês. Mas como diz um velho amigo nosso lá, o Galvão Bueno, chega. Mas passar é foda. É justamente isso, que trabalho que vocês fazem. Assim, até como os carros são bem diferentes, para passar é até bem fácil. O problema é é que assim, como o Fórmula 3 é um carro que não tem uma visão muito boa nos espelhos por causa do coletor aqui, assim, da saída do motor, ali dá uma atrapalhada. A gente nunca sabe se o piloto tá te vendo, né, você chegar, porque chega muito rápido. Então, com essa mudança do motor, deu uma ajudada pra gente poder passar mais fácil. Porque qual que era o problema antes? Os As tinham muita aerodinâmica e faziam curvas muito rápido, só que na reta o B ainda andava mais, né? Entendeu? Hoje em dia fica fácil, você sai, como contorna muito mais rápido, traciona muito melhor, e na reta anda mais por conta desses cavalinhos. Então fica até fácil de passar, só que a dificuldade mesmo é saber se o piloto tá te vendo. Porque às vezes você chega muito rápido, coloca do lado, às vezes ele não te vê, fecha. Tem alguns que você percebe que o cara não te vê e você dá uma recuada, espera pra passar na reta. Só que às vezes isso atrapalha na corrida. Eu acho que a entrada de um push seria bem interessante a Fórmula 3? A Fórmula não é muito válido o push. Eu acho que até você não perde aquela essência de ultrapassagem, de briga que tem na categoria, né? O Fórmula 3 pelo menos é um carro muito, não é fácil, mas também não é difícil de se ultrapassar. Como você faz um trajeto para ganhar tempo, você sempre atrasa um pouco a entrada e cruza, então tem espaço para ultrapassagem, né? Como aquela minha briga com o Arthur na primeira corrida, que teve, eu achei que seria uma pista muito difícil de passar, mas eu vi que ali dava os 2 pontos que eu tentei, o primeiro ponto que eu ultrapassei ele dava também, então acho que não entra muito o push, acho que é legal essa disputa de frenagem, de arriscar com o carro. É isso aí. No campeonato, o Samaia é o líder com 80 pontos, você e o Murilo estão empatados em segundo com 45 pontos aí. Próxima etapa da Fórmula 3 aí, vai ter aí Goiânia, depois vão para a Argentina, como é que vai ser a próxima sequência do campeonato? Então, estava sendo discutido isso lá na pista, né? Parece que a Porsche não vai para Goiânia, né? Exatamente. Não sei como é que vai Ouvi falar esse papo lá. Então, a gente ainda não sabe, para falar a verdade, eles estão vendo essa proposta aí de ir para a Argentina, né? Eles estão falando com a Federação Argentina, mas a gente ainda não sabe, a gente fica na guarda aí. Pena que eu queria andar em Goiânia, é uma pista espetacular para Fórmula 3. Eu cheguei a escutar em bastidores, não sei se é verdade, da junção no próximo ano da Copa Truck com a Fórmula 3. Isso pode acontecer, isso está sendo falado com o COL, com todos os... Categorias que se acompanham assim durante um calendário da temporada. Eu tô sabendo por você dessa aí, eu não sabia dessa, eu não sabia desse coisa que comentário. vazou, é um comentário que vazou, não sei se isso é real, não é por isso que eu tenho que perguntar. Exatamente. Na minha cabeça era muito interessante. Sim, eu queria saber é bem legal. Pilotos. Eu não sei, em mim não chegou pelo menos essa informação. Tô sabendo por você. Muito bom. Falando dos vencedores da Fórmula 3 Academy, na primeira corrida a vitória ficou com o Marcel Coletta e na segunda o Igor Fraga venceu no campeonato da Fórmula 3 Academy. O Coletta é o líder com 69, depois vem o Fraga e o Enzo Elias com 45.
vencer é sempre vencer. A emoção de uma vitória é única. É única. É como os jogadores de futebol falam, como fazer um gol é único, a gente, na hora de vencer uma corrida, é único, né? A sensação. Eu tenho certeza disso. Vamos saltar da Fórmula 3. Vamos pegar as corridas da Porsche Cup. Porsche Imperial Cup GT3. São 2 corridas por final de semana. Muita disputa, muita ultrapassagem, alguns toques. E aí a gente fala que os comissários na Porsche são firmes nessa situação. Tô errado? Eu acho que não aí, Pedrão. Os comissários da Porsche era muito mais bate-bate antes. Hoje deu uma diminuída grande. Isso graças muito também ao diretor de prova, que é o Sérgio Berti, né? Ele que dá ali, acho que, uma segurança muito legal. E, lógico, o adjunto, que é o que mais toma porrada, que é o Bruno, o gordão. Então, ele só leva porrada. Abraço, Bruno. Ele leva tanto o diretor de prova quanto dos pilotos, porque é ele que tem que falar com vocês, né? É ele que tem que Ele vigiar. fica na média ali e só toma. Mas tá certo. Primeira corrida foi um pouco mais limpa. A vitória do Lico Castle Model, com o Rodrigo Baptista em segundo, Paludo em terceiro, Ricardo Baptista em quarto e o Constantino Júnior voltando a correr na 5ª colocação, mostrando que não perdeu a forma de guiar o Porsche. E o sobrinho foi ver o Constantino lá, né? Foi. Eu tava lá, o Forest. Muito legal ver isso. E é mais um que pode vir aí participar também das corridas de endurance. Exatamente. Na segunda corrida, aí um pouco mais de disputa, um acidente um pouco mais feio ali. Plástico, né? Feio nem tanto, porque não chegaram nem a ficar dolorido, mas a plástica da pancada Eu lembro o acidente do Dixon na Fórmula Indy, que bateu na traseira do carro do Howard. Mesma coisa ali, o carro bateu na traseira do Baptista e virou o Porsche. Mais ou menos a mesma coisa. E o que ele bateu, ele disse que ele estava totalmente sem controle do volante também. Ele parecia que quebrou a barra ali de direção ou alguma coisa na suspensão, que o carro, você vê que o carro foi completamente... O da frente perdeu o controle, não tinha, e o de trás foi desviar e bateu e decolou. Nem perdeu o controle ali, tava quebrado, ó, você vê a roda assim, né? Você vê a roda balançando, aí o Rodrigo tenta vir meio que por fora, cruzar e... Ele tinha que ter ido pelo outro lado, tinha que ter freado, mas ali é difícil falar na hora da velocidade, você tá ali... Na hora você... Pensar tem que ser muito você tem que ser muito rápido, e um errinho acaba dando um acidente como... Deixa eu perguntar pra você, concorda? Eu falei semana passada, até comentei, na Indy mesmo a gente tem alguns pilotos idosos que eu falo, que é o Oriol Serviat, o Bud Lazier, e alguns deles, que toda vez que eles andam, eles batem. Certo. Não que eles são pilotos ruins, mas na minha cabeça, acho que quando chega a certa idade, você perde um pouco do seu reflexo. Isso acontece mesmo, ainda com esse pessoal, ainda mais andando em oval, né? Não sei, como são categorias muito rápidas, né? E oval é sempre muito rápido, então eu acho que compromete sim, né? Eu não sei se ficar no velho perde muito ainda, não sou velho, mas... Aí chega lá, né? Quando eu chegar lá eu te falo se é muito ruim. O Otávio Messi tem 56 anos, ainda corre de Porsche? Corre de Porsche. Mas Otávio o oval é bem mais rápido, né? Otávio, abraço pra você, ele que tá parado, né? O programa dele não tá passando na TV também, ele tá com outros projetos e deve também estar com problema patrocínios, né? E o Rossetti também não corre mais, né, na Porsche? O Ricardo Rossetti. O Ricardo Rossetti. Que fim deu o Ricardo Rossetti? Tava correndo de endurance. Não sei, né? parou de... Ele tem uma Maserati, uma Ferrari junto com o Greco, acho que toda de endurance. São as endurances da vida aí, que nós temos muita endurance no Brasil. Na segunda corrida da Porsche Cup, a vitória na pista ficou com o Constantino Júnior. Mas, após a disputa aí, os comissários decidiram puni-lo por uma intercorrência com o Querolo, e aí a vitória ficou com o Miguel Paludo, com o Neubauer em segundo, Ricardo Baptista em terceiro, o Visconde em quarto e o Pedro Querolo na 5ª colocação. Bom, como eu falei, os comissários estão ali colocando todos os pingos nos is. Constantino Júnior subiu no alto do pódio, mas não ficou com a vitória. Sensação estranha. É estranho, mas é necessário, eu acho. Sempre bom manter a regra, né? E sempre bom manter eles na linha. Porque é turismo, né? Então o cara acha que é meio bate-bate, toca, e acaba que fica feia a corrida, né? É sempre bom uma disputa saudável e dar as punições que tem que ser necessárias. É isso aí.
Tu tem razão. A gente vê isso muito aqui na Woodstock. Sim. Muito toque, muita chega pra lá. É bonito. A Stock, quando eles acordam de ovo virado, não sobra um espelhinho. Não, Não sobra. Não sobra mesmo. Não sobra um dá inteiro. outra, né? Se o primeiro chega inteiro é o que vai salvar, porque o resto não salva. Aquela largada lá, quem freia fica, né? Eu já falei. Parece isso. Exatamente, já falei. Vai acontecer muito toque em Velocitar nas próximas etapas que o Stock Car for pra lá, já tô avisando. Vai ser legal. Isso aí, no campeonato da Cup, o Paludo é o líder com 110 pontos e meio, tem que destacar o meio. O Rodrigo Batista é o segundo com 108, o Ricardo Baptista é o terceiro com 105, o Lico Castelmoda é o quarto com 91 e o Pedro Queirolo é o quinto com 76. Um equilíbrio nos primeiros colocados, a disputa da Porsche. Um campeonato que ainda a gente está na metade, tem muita coisa, tem corrida na Argentina, eles têm muita coisa para fazer. Duas corridas na Argentina. São duas, não é uma na Argentina, são uma duas. em Buenos Aires e uma em termos de Rio Hondo, né? São duas. Então ainda tem muito campeonato pela frente. Pede pro chefe para levar nós para lá, velho. Tá fácil assim, né? Até eu queria ir. Já foi difícil para ir pro Velocitar. É a parte ou conta a Porsche do campeonato da Porsche? Ah, Que é a prova de endurance, não sei se... Não, tem um campeonato. São de endurance e sprint. Não. É a parte, é isso? Você A não parte. tem um campeão das duas, você tem um campeão de cada. Um Tanto campeão de é que cada. o ano passado um foi o Lico Casemódio na sprint e no endurance Foi um outro. Agora que eu lembro. foi o Paludo? Não, o Paludo foi o Chico. Não, foi um outro. Ah não, foi o Rodrigo, o Batista e o... Ai cara, agora eu esqueci o nome do piloto. O outro profissional, aí é um profissional com ele. Exatamente. Não era o Jimenez? Não. Com o Rodrigo, normalmente é o Jimenez que acompanha ele, mas eu não sei se era esse. Tem que ver quem que foi. Eu não lembro de cabeça Não, agora. foi o Alan Hellmaster, não foi? Beleza, foi o Real Master, foi o campeão do Endurance. Teve o piloto da NASCAR que correu no passado, o Just Algaider, não foi? Né? Com convidado em Goiás. O Algar, ele Prova de endurance. Na prova de endurance, ele correu junto com o Paludo e eu acho que esse ano eles vão repetir, porque Bom. ele fez todas as etapas do passado de endurance. É isso. Eles estão aguardando aí, então tem um campeão da Sprint, tem um campeão da Endurance, depois tem tudo E misturado. falando de Paludo, falando de Porsche, Paludo que na próxima semana, não nesse final de semana, no outro, vai estar correndo em Le Mans. Ah, também, não sei. Por causa da Porsche, porque quem fizesse, lá tem um dos prêmios era... Ele ia lá para testar, para ver se você passava pela seletiva da Porsche para disputar. Que legal. Não sabia disso. Muito Exatamente, então eles vão estar indo para Le Mans também em breve aí. Que legal. Galera, a gente vai para mais a última paradinha. É a uma e a última. Depois a gente volta para falar da Porsche Challenge e aí a gente se despede da rapaziada. Segure aí que a gente volta já. Sprint Race. Você quer correr numa categoria nacional com equipe única, carros iguais, todos os últimos modelos, câmbio sequencial, motor V6? Vem andar na Sprint Race. Entre em contato pelo site e fale com o Thiago Marques na Sprint Race. De volta com Alucinados por Velocidade aqui no portal High Speed Brasil. Vamos falar um pouquinho agora da Porsche Challenge, categoria que tem apenas uma corrida por etapa da Porsche. Vocês viram aí já ontem que o Pedro Rodrigo acompanhou de perto lá, conversou com o Marçal Miller, que bom. Falar do Marçal Miller é chovendo molhado, o cara só vence. Eu tava comparando ele ao Jonathan Ria lá da Mundial de Superbike, que também tava 100% de aproveitamento e 100% das provas. O Ria caiu, não tá mais com 100% de aproveitamento, e o Marçal vem com 100%, ganhou todas as corridas até agora, fez pole e fez o primeiro Grand Challenge do ano dele, que seria o nosso Grand Slam que a gente fala, que é o barba, cabelo e bigode, melhor volta, pole e vitória. O Marçal Miller esse final de semana sobrou na Challenge. O Marcos Vario em segundo. O Marcos Vario em segundo, o Tom Filho em terceiro, mostrando aí um equilíbrio dentro da pista, apesar do Miller ter vencendo, o Marcos Vario vem mostrando muito trabalho. E na categoria esporte, a vitória do Roman, né? Roman, que tudo é certo, semana que vem vai estar aqui. Vai estar aqui. Primeira vitória dele também na categoria esporte, da Challenge lá também. E depois eu fui descobrir, ele é meu amigo do Face. Ele já era meu amigo do Face. Eu fui procurar o cara pra pedir amizade. Não faz pagar esse Aí o cara tava lá. É muito piloto, velho. Tem 3 mil pessoas no meu Face. É difícil você saber quem tá lá. Não faz pagar esse mico, cara. Falar isso em off pra gente. É fácil. Quantas pessoas você tem no seu Face? Eu não faço ideia. Quantas você conversa? Não sei também.
umas 20, né? Entendeu? Aí fica difícil saber quem que tá lá. É complicado, né? O fato é que o cara vem aqui, o Roman, a gente tá aguardando você aqui semana que vem. Ele falou que infelizmente hoje ele não poderia vir porque tinha um compromisso. Foi para os Estados Unidos, né? Foi trabalhar, né? Ele queria estar indo andar, mas foi trabalhar. Né? Então semana que vem ele vem conversar aqui com a gente. E aí no campeonato o Marçal é o líder com 60 pontos, o Marcos Vário é o segundo com 48, o Eloy é o terceiro com 41, o Rodrigo Melo o quarto com 32. E você descobriu de onde o Vário é? Cara, eu ouvi, mas eu esqueci. Você sabe de onde que o Marcos Vário vai correr na Challenge? Ele é da América Central. Não sei. Ele é da América Da Central. Guatemala, ali, aqueles lá. Não sei se é Ítalo, Panamenho. Não foi ele que correu uma prova de Eu tenho o alguma Mesquita ano passado? Não lembro. Então não sei. Mas ele é amigo do Mesquita há muitos anos, pelo que eu Então. fiquei sabendo. Aliás, o Mesquita é amigo do pai dele. Do pai dele. Pessoal, Acho que ele é panamenho, acho. eu acho que ele é Ítalo Panamenho, alguma coisa do gênero assim. É um cara que, ele é super gente boa. O pai dele também atendeu a gente aqui super bem em Interlagos também. Eu só peço pra ele falar devagar, porque ele começa a falar rápido em castelhano, você não entende. Mas ele mora no Panamá ou no Brasil, Pedro? Ele mora pelo que eu entendi, ele mora no país dele. Mora no país dele, vem pra cá só pra correr. Só pra correr. É só pra Porque- correr. Vem correr, tá certo o cara. Lá não tem automobilismo no Panamá, né? Tem. Ah, tem? Tem, se eu não me engano, são 8 autódromos no país. No Panamá? Só no Eu Panamá. não sabia disso, não. É, É um país você tem- minúsculo. O legal é que é tudo meio estocar, tudo bolha, a maioria dos campeonatos. E o último que eu vi lá tinha bolha da Mercedes. Eu sabia que bolha- no Panamá tinha automobilismo. Monta a boa e coloca lá, vambora. Acelera, É pau. porque eles fazem muito ali Panamá, Guatemala, eles juntam, eles têm um campeonato deles que é o Campeonato Panam, que você tem desde Fórmula, você tem Turismo, Panam. E ele corre lá também ou só? Não sei se ele tá andando É um cara que a gente pode ter que sentar e conversar um pouquinho aí com ele para saber um pouco mais da carreira, país, o que ele já tem ali. Cara, gente boa pra caramba também, o Marcos Vário que atendeu a gente aí. E aí a gente deixa aquela dúvida aqui. Primeiro, se alguém vai segurar o Marçal Miller. Eu já falei que eu acho muito difícil. Tudo que se mostrou até agora e do jeito que ele se encaixou dentro desse carro, hoje é muito difícil. Mas, como o Fangio, sempre repito aqui, Fangio sempre diz, carreiras são carreiras. Sim. O carro pode quebrar, pode bater, pode estourar um pneu, mas se manter a sorte que ele tem, com a qualidade de pilotagem que ele está trazendo, eu acho muito difícil conseguir tirar dele esse título. E aí, torcer para os meninos todos. Nós estamos aguardando a definição da próxima etapa da Porsche e da Fórmula 3 Brasil também. Se eles vão realmente para a Argentina, a Fórmula 3 Brasil, porque senão vai dar um hiato muito grande. Sim, vai ficar muito tempo parado. Muito tempo parado, eu já acho que é complicado. Eu teria que lutar para acompanhar alguma categoria, nem que for um campeonato paulista aqui em São Paulo durante esse período. Uma das brigas do ano passado da Fórmula 3, quando estava abaixo da asa da Vicar, que teve a primeira etapa e daí a segunda ia ser quase 3 meses depois. Exatamente. Então, mas não tem. O pessoal do Campeonato Paulista daqui são 5 categorias, a galera dá um jeito para trabalhar aqui também. Eu acho que vai acabar que vai abrir uma brecha aí pra gente, a gente vai acabar tendo uma etapa aí nesse A gente torce para isso também. Sim. Eu gosto da Fórmula 3, sempre falei isso, ainda mais que meu pai foi um dos responsáveis de ter a Fórmula 3 no Brasil. Que legal. Quando o Jean Balès veio pro Brasil, veio com 20 da Lara, chamou ele aqui no autódromo, falou assim, vocês vão matar a Fórmula 2, vocês vão ter Fórmula 3. Tem 20 carros zero, você distribui nas equipes. Que legal. E aí foi a transformação porque o Bernie queria matar a Fórmula 2 e ele fez isso, né? Bernie Eccleston? O Bernie matou para ter só a Fórmula 3. E aí teria a Fórmula 3, seria o degrau. Legal. Aí Mas hoje não é Fórmula 3000, isso? Não, 3.000 é depois ainda. 3.000. tem muita água debaixo dessa ponte ainda. Então, matou a Fórmula 2 quando veio e trouxe esses carros. E esse ano mesmo trouxe de volta a Fórmula 2 no lugar da GP2. Mas o Bernie não é que ele é louco, não é isso. Tudo existe épocas na vida. Às vezes o nome Fórmula 3 era muito mais forte no final dos anos 80, começo dos anos 90, do que era a Fórmula 2. Então foi essa mudança que teve, né?
Até hoje você pensa Fórmula 2, você não pensa muito num, né? Você pensa num negócio menor que a Fórmula 3. Você pensa num carro menor que a Fórmula 3. Você fala GP2 e você já lembra, mas já aos poucos a gente acostuma de ver aí A nova nomenclatura. Mas que nem Só ferrou a GP3, né? Continua tem sendo o GP3. Batista correndo lá, o Bruno Batista. Não sei se ele é primo do Rodrigo. É na tudo GP3. da mesma família. É, a mesma coisa. Tudo. É igual quando você vê House. House é tudo igual. Agora, Não, o a Sérgio- Alt é só uma família, tem 3 irmãos, o pai... Mas é tudo irmão, né? tudo Deles irmão. é que lá Ali é primo, não sei Mas que nem o direito. Sérgio Sete Câmara, eu acho que ele tá dando ruim, mas não sei se você, qual a sua opinião. Eu acho que o carro que é ruim, não é ele que é ruim de braço, eu não sei. Não, é uma coisa, é muito difícil falar, mas Ele eu chega falo lá atrás, com você aqui do lado. Eu acho que muito piloto merece escutar o que ele escutou na última corrida. Eu acho que o Dilma, né? Que foi O Serginho é muito meu amigo. Meu amigo mesmo, correu comigo desde o kart, tanto no Brasil. Ele tem a minha idade, 1 ano a mais que eu acho. E me acompanhou a minha carreira toda. Só na Europa que a gente meio que se separou nesse lado do Fórmula. E é normal, assim, né? Você pega um carro muito forte, assim, ele tem 2 anos de Fórmula 3, foi direto pro GP2, que é um carro muito superior, né? Então, mas eu acho que ele merecia, assim, escutar aquilo lá. Porque não vai mudar nada você reclamar tudo aquilo no rádio, né? Você não vai, o cara não tem um botão para mexer no acerto do carro lá no box. Então eu acho que você tem que fazer o máximo que você consegue. Com o que tá ali Com o naquele que tá na momento. sua mão, e aí exatamente. você, pelas próximas, você briga pra mudar esse... É igual, nem se compara, porque a minha última etapa agora da Fórmula 3, meu carro era muito traseiro e não tinha tração nenhuma. Na última etapa. Não adianta nada eu ficar reclamando pro meu engenheiro no rádio que não tem tração. Ele não ia apertar um botão e ia dar controle de tração no carro. Não existe isso. Então, eu acho que é sempre melhor você tentar se virar com o que tem na mão, comunica que tem um problema, comunica uma vez, avisar, tá difícil de guiar por tal motivo, e chega, se vira com o que você tem na mão e vai pra cima, não fica reclamando como ele Foi tá. um dos motivos até que eu falo do Rubinho não ter ficado na Mercedes com a compra da... Porque se vocês prestarem atenção no ano dele na Brown, ele toda a corrida reclamava, falava que ele chegou a falar que os freios pareciam freios de porcos, algumas vezes. Isso a gente tem gravado. Isso não é legal de uma equipe escutar, que é o mesmo motivo que hoje todo mundo tem raiva do Alonso. Ele reclama tanto. ele guia muito, né? Tudo bem, A mas questão não é guiar, a questão não é é reclamar. guiar, os caras não aguentam ele. E o Vettel também tá chorando ultimamente, né? Parou um pouco, né? Tá ganhando. Parou, deram um carro melhor pra ele e parou. Tá certo, Quem o tem que Juliano tá certo. reclamar é o parceiro dele, né? Que depois de Mônaco ele ia querer matar a Ferrari. Você acha mesmo que o Raikkonen vai querer fazer alguma coisa agora no Canadá nesse final de semana? Não vai nada, ele vai fazer a corridinha Mas ele ficou dele. bem puto, hein? O Raikkonen Pode tinha ficar. aquela coisa dele, ele ganha ali o dinheiro dele e faz o que ele tem que fazer. Eu não sei se vocês acham que o último ano dele na Ferrari. É o último ano dele na Fórmula 1. Ah, na Fórmula Já era pra ser. É o último ano dele na Quem será Fórmula que entra no lugar dele na Ferrari? Na Ferrari, Bottas. sério risco de ser o Bottas. Bottas. Bottas tem um pré-contrato com a E Ferrari. o Ricciardo, falam que o Ricciardo podia. Difícil. Acho difícil. Porque o Ricciardo, primeiro, ele todo mundo acha que ele vai porque a descendência dele é italiana e ele é só descendente, ele é australiano. Já Não tem nada a ver. Uma Não, coisa que fala é mais fácil o Verstappen sair da RBR e ir pra Ferrari do que o Ricciardo. Ponto. Eu Só acho acho que difícil hoje, o Vettel deixar. hoje vão ter uma troca. Mercedes. Eu acho que o Vettel vai para Mercedes no próximo ano, isso daí eu acho que é... Ah, queria o Alonso, né? Não vai. Alonso deve ir para a Indy. Alonso tem muita Alonso lenha gostou. pra queimar. Na Não Mercedes só seria ele, o- como... não vai. Isso é uma das coisas que Você a acha gente que não? até comentou Certeza. mais cedo. Mas quem? O Totó que não quer... Ninguém aguenta o gênio do Alonso. É bem simples. Ninguém aguenta o gênio do Alonso. Mas Pô, uma cara, das reclama. coisas que podem ser Mas na boas Indy pro dele foi tão Alonso solícito assim. foi o Mário Andretti está entrando com... Pode ser o novo proprietário da equipe McLaren na Fórmula 1. Aí o Alonso corria. Aí o Alonso, porque eles ficaram conversando muito tempo, e isso é uma conversa entre o Mário e o Gil de Ferran, Foi coach que dele. foi coach. Então teremos uma séria chance de ter a equipe McLaren novamente como equipe oficial. Mas será que o Alonso toparia abandonar a Fórmula 1? Nesse momento, o Fácil. pé nas costas. Sem Eu vou pensar falar duas só o vezes. que você falou. Pô, ele foi tão solista, foi tão bem na Fórmula Indy. Se os caras pegam, dão um carro vencedor pra ele, você acha mesmo que ele não vai? Eu assisti uma entrevista que ele estava chorando. Ele não- falava, ele- fazia tempo que a maior sensação dele, ele não ganhava nada há tantos anos,
não ganhou nessa corrida, mas só de você estar na principal corrida do mundo para ele, de Fórmula. E cada vez que você está passando, você olha na torre, o nome Alonso. Eu vi falar isso aí, eu vi Não, falar isso. ele é um piloto vencedor e não dá pra acostumar a andar atrás. Ele é um Não, cara, Mas eu não sabia que tem um jeito ele é tão um, difícil assim. ele é um vencedor e nenhum vencedor consegue ver muito tempo seu nome lá Ele embaixo. só entrou na McLaren de volta porque não tinha quem colocar. Nem a Renault queria ele. E eu apostava quando eu vi McLaren e Honda, eu acreditava que em 2 anos eles iam se ajeitar e andar na frente. Eu não esperava que ia ser esse fiasco. É justamente esse o problema. Todo mundo tem aquele rescaldo da McLaren Honda do início dos anos 90, Sim, né? que foi espetacular, e criaram tanta expectativa, mas tanta expectativa em cima da equipe, que Eles, gerou né, parece isso. que criaram, né? Até o Alonso. A melhor colocação dele foi um 5º lugar. Mas e o... Suado, né? E suado. Que prova que ele foi pro Q3, né? Agora, a penúltima prova que ele não Mas disputou. foi no braço, né? Mas mesmo assim, foi no braço. É o Alonso sendo no braço. Se o carro não ajuda, o carro não tem confiabilidade, o carro não tem. O chassi é bom, mas o motor não ajuda. Não adianta. Ele vai chegar no Canadá nesse final de semana e vai sofrer do mesmo jeito. E o Van Dorn também tá a mesma coisa. E o Alonso O não é um Van Dorn, cara pra coitado, lutar. tadinho. Né? E Ele é o um- Stefan, o Van Dorn, ele não é um cara para Fórmula 1. Ele... Mas por que você acha isso? Não sei. Porque eu vi as corridas dele, eu vi uma corrida no Japão, dele né? em Curitiba, que ele andou de A1GP. É isso não, aí. não é A1GP, é outro não sei o que GP também, mas não é A1. Não é A1? uma outra categoria. Aquela time de futebol que tinha? Não é de time, é uma outra aí que... Ele correu no Japão também, o Van Que a Dorn. gente até comentou uns tempos atrás. É uma outra categoria que era o mesmo sistema, eram os carros que eram da 1GP, os Fórmulas 3000 que foram para eles, e eles montaram uma ele foi categoria campeão, né? que Foi da andava GP2. ele, andava o brasileiro, andava o japonês lá. Super Fórmula, né, que você tá Stock falando? Car. O Alan Coller. O Alcodair? Não, o japonês correu lá fora mesmo, correu lá no Japão e voltou agora. João Paulo Oliveira? Não, ele é japonês. O cara Ai, desculpa, eu não sei. Suzuki. Rafael Ah, tá. É Fórmula, Super Fórmula no Japão, não foi essa que você tá falando? Não, isso é mundial. E também sumiu essa fórmula porque ninguém consegue fazer, como não conseguiram fazer a Super League. Né? Não, a Super Fórmula tem no Japão, tá correndo... A Super Fórmula é japonesa. Você tem a Fórmula 3000 e a Fórmula 3 e a Super Fórmula lá. Sim. Mas você... Tanto que tem a Fórmula 3 lá no Japão, que tem o Bruno Carneiro, né? Que é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, acho que desde quando nasceu nos Estados Unidos, de pai e mãe brasileiros, não sei se é o pai só que é brasileiro ou o pai e a mãe, que ele corre lá na Fórmula 3 no Japão e tá tentando seguir a carreira lá na Ásia. É muita categoria, a gente acaba não conseguindo acompanhar com todos os pilotos, né? Porque é muita gente. A gente procura acompanhar o máximo possível, o Pedro sabe bem disso. E a gente torce para todo mundo dê certo. Sim, sempre. Mas, infelizmente, não é assim. Pedro, Vamos agradecer ao pessoal. vamos lá. Vamos começar a agradecer os pilotos High Speed. Primeiro, o Fernando Cross, do Brasileiro de Turismo. Tem corrida esse final de Tem semana. corrida esse final de semana também. Curta aí a sua fanpage, dá uma visita lá no seu site. Agradecer o Cristiano Denardi, lá da Fórmula V. Também vai ter corrida esse final de semana. E ele que vem líder do campeonato da V. Então curta a sua fanpage. O Ricardo Hag, que é lá da Fórmula 1600. Também curta a sua fanpage. Vai correr esse final de semana também. Vai correr esse final de semana. Os pilotos da Woodstock, o Rodrigo Elau, o Karim Machata, o Rafael Lopes e o Arnaldo Santos. Lembrando sempre curtir as fanpages deles. Na Sprint Race, agradecer o Gabriel Lusquinhos, o João Rosati e o Vinícius Margiota. Também curtam lá a fanpage deles. No Marcas Paulistas temos o Ale Pepe, temos o Alexandre Seda e o Francisco Júnior. Sendo que o Francisco Júnior e o Ale Seda é a mesma fanpage, o Marcas 74 lá. Na Fórmula 3 Brasil, agradecer aqui o Juliano Raussi, né? Curtam lá a sua fanpage, tem site também. Tem Qual- julianoraúch.com. Tá vendo? Facinho. Então vai lá. Agradecer também o Léo Barbosa. Curtam lá a sua fanpage. E também o Ayrton Santos, tá lá de Curitiba. Dê uma curtida lá na fanpage deles, né? E nas empresas,
Vamos agradecer 450 folhas. Quase isso. Antes fosse, né? Antes fosse. Queria tanto. Agradecer em primeira mão a Mitsubishi Motors. Não deixe de fazer uma visita no seu site, lá no Facebook, e conheça os últimos lançamentos da marca. Agradecer também a Escola de Pilotagem Interlagos. Você quer se tornar um piloto? Entre em contato com o Antônio lá na Escola de Pilotagem Interlagos. Agradecer também a Simples Informática. Você que tem algum problema no seu computador, precisa arrumar, entre em contato, fale com o Ale ou com o Danilo. Agradecer também a Pure Dog. Você que precisa passear com seu cachorro, rações especiais, assessoria com o dog, entre em contato lá na Pure Dog. Agradecer também a High Speed Roast. Vocês precisam de hospedagem de site, desenvolvimento de site, assessoria de imprensa, assessoria de redes sociais, entre em contato na High Speed Roast. Agradecer também a CSN Informática e Eventos. Você que é dono de autoescola e precisa de simulador, ou você que vai fazer um evento, precisa de alguém para cuidar das suas redes de tecnologia, entre em contato na CSN. Agradecer também o Empório das Letras Interlagos. Vocês que gostam de livros, vinis ou produtos do mercado geek, entre em contato e vai lá fazer uma visita no Empório das Letras Interlagos. Agradecer também o Beto Preparações. Você que precisa arrumar o seu carro, você que quer correr de old stock, outras categorias e precisa de um preparador, entre em contato lá com o Betão na Beto Preparações. Agradecer também a Torgs Racing. Você quer começar no automobilismo do jeito fácil, barato? Entre em contato na Torgs Racing, tanto pelo site quanto pelo Facebook. Agradecer também a THR Kart, que esse domingo agora, tem a final semestral deles, com várias categorias. Quem puder ir, vá. Quem quiser conhecer, se inscreva, que vai ter uma promoção especial para alguns convidados. Acesse lá o site, o Facebook lá da THR e fale com o Márcio Simão. Agradecer também a equipe de Fórmula 3, a Procar. Dá uma curtida lá na fanpage, acesse o seu site. Agradecer também a equipe Augusto Cesário, o Cesário Fórmula. Acesse lá a fanpage deles, o site. Aí, obrigado vocês. Agradecer também ao nosso diretor de imagem, o Guilherme Sato. Você que vai fazer algum evento, precisa de alguém para fotografar ou filmar o seu evento, entre em contato com o Guilherme Sato. Agradecer também aos sites, em primeira mão, a revista Sport Motors, o site Templo dos Esportes e, lógico, o portal High Speed. Sempre lembrando de curtir todos os nossos fanpages, se inscrever no Insta, se inscrever lá no YouTube, para estar recebendo tudo que é informação nossa, além de concorrer a muitos brindes aqui pelo portal. E você, piloto, ou você empresário que quer nos apoiar, temos cotas especiais para piloto, cota para pessoa física, cota para empresas. Então, entre em contato que vamos achar o melhor jeito de você poder apoiar aqui o portal ou os programas. Isso aí, muito obrigado, Pedro. Mais uma vez, obrigado a você que acompanha a gente e que apoia o portal High Speed. Sem vocês, nós não estaríamos aqui hoje. Rodrigo, muito obrigado e até uma próxima edição aí do Alucinados. Só chamar que eu venho. É isso aí. Juliano, muito obrigado por ter vindo. Obrigado A casa está aberta também. Pode deixar. A gente fala muita coisa, deixar a gente fica aqui até amanhã falando. É muito gostoso, né? Conversar de automobilismo é uma coisa que rende, né? Tá certo. Instagram para quem quiser acompanhar também, além do julianoraut.com. Sempre Juliano Raut no Instagram, no Facebook. É facinho. Tá certo. A casa tá aberta, fica à vontade. Quiser, ó, Pedro, posso ir? Fechou. Fica à vontade, a gente tá aqui Só em São chamar Paulo. que, com certeza também moro aqui, não tão perto, mas moro aqui perto, então só É isso me aí. chamar que eu sempre venho. Com certeza. Pedro, aquele abraço. Valeu, galera, esse final de semana, sempre lembrando, esse final de semana temos o Campeonato Paulista, corrida sábado e domingo, de graça, só domingo que paga o estacionamento, se eu não me engano é R$20 para o público, mas muita categoria. Isso aí, tem Old Stock, Fórmula V, marcas e pilotos, 1.600. 1.600,
clássicos, Fórmula Inter, Força Livre. Além de tudo isso, tem Stock Car, tem Brasileiro de Turismo, Fórmula E, que rodada MotoGP. dupla em Berlim, MotoGP, Fórmula 1, Fórmula Indy parou, acabou, E a Copa Copa Truck também, parou. Brasileiro Turismo. Tem muita coisa. Ô Pedro, Brasil de marca. Tchau, Tchau, galera. Eu vou embora. semana que vem a gente vai ficar aqui umas 3 horas falando, né? Já percebemos. Então tá certo então. Senhores. Não traz nem convidado, então, né? Não se preocupa não, a gente vai trazer convidado que já tem gente pra vir e com certeza a galera vai gostar muito do programa semana que vem, tem muita informação. E Joãozinho Meto, falei pra você aqui, ó. Faz parte do nosso cenário. O Joãozinho aqui. E vocês, se quer mandar dos seus carros de vocês de miniatura, pode mandar que a gente vai arrumar espaço para colocar. A gente usa, que não tem problema não. Joãozinho que conquistou pódio na Woodstock na última etapa. Última etapa e vem com força aí. Exatamente aí. Galera, aquele abraço, tudo de bom e até o próximo Alucinados por Velocidade aqui no portal High Speed Brasil. Até lá.